Boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão, a mensagem da Palavra de Deus nesta noite de domingo, dia 26 de abril de 2020, que seria referente ao nosso culto na Igreja Batista Nova Esperança. Então, enquanto estamos ainda em isolamento, nós estamos transmitindo as mensagens ao vivo aqui pelo grupo da igreja no Facebook e logo em seguida no canal Diamantes Eternos, o canal aqui da nossa igreja, do nosso ministério. Então, boa noite a todos que estão chegando para ouvir aqui a palavra de Deus. Débora, minha mãe Dona Fátima, irmã Fran, boa noite, sejam bem-vindas. Nesses primeiros minutos, é o tempo que nós aguardamos para que todos possam chegar para acompanhar, compartilhar. Para a Dona Miriam, seja bem-vinda, boa noite. Oportunidade da palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Deus fale aos nossos corações. Então vamos aguardar alguns instantes até que os irmãos e amigos possam chegar para ouvirem a palavra de Deus. Hoje a nossa meditação é em 1 João, como tem sido todos os domingos. Então, se você quiser já abrir sua Bíblia, pode abrir em 1 João, capítulo 2. Nós vamos meditar ali em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Tá bom? 1 João 2, do 15 ao 17. Tem sido muito bom para mim estudar este livro, esta carta do discípulo amado, e compartilhar com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que Deus tem falado comigo. Irmão Newton, boa noite, seja bem-vindo. E a minha oração é que Deus fale aos vocês, nos fortaleça, nos dirija, nos ajude em nossa caminhada cristã, não somente nesses dias de pandemia, nossa vida até a nossa morte ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nos preparando para a nossa meditação na palavra. Aguardar alguns minutos até dar 7 horas e os irmãos cheguem para acompanhar conosco. Muito bem, amados. Vamos lá então para 1 João. 1 João capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 15 ao 17 e vamos meditar nestes versículos nesta noite. Como eu coloquei aí no título, nossa mensagem de hoje é sobre o amor ao mundo. O fato de que não devemos amar ao mundo. Então, seu Nonato, seja bem-vindo também, Deus abençoe. Indo para 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Aí eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se preferir, apenas escute com atenção. E logo em seguida nós vamos meditar neste texto e ver o que Deus tem a nos ensinar, tá bom? 1 João, capítulo 2, do 15 até o 17, diz assim a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar e pedir que Deus fale conosco. João, seja bem-vindo também. Gabriel, Deus abençoe vocês. Vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa meditação desta noite. Pai querido, muito obrigado pelo dia que nos deu, pela proteção e cuidado e o sustento que o Senhor tem nos dado. E obrigado por estarmos juntos mais uma vez para meditarmos em Tua Santa Palavra. Abra nosso coração, nossas mentes e ajude-nos a ouvir Tua voz e pelo Teu Santo Espírito acreditar, guardar e acima de tudo praticar. Ajude-nos, Pai, a não amarmos este mundo, nem as coisas que existem nele, mas amarmos antes e acima de tudo ao Senhor, o Senhor nosso Deus, e ao seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoe todos
todos os meus amigos que estão me ouvindo. Fale conosco, por favor, nós imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos... Pastor João, seja bem-vindo também, Deus abençoe. Boa noite. Nós estamos meditando nesta noite em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, tá bom? E o assunto hoje é sobre não amar o mundo. Não amar o mundo. Conhecida da Bíblia, nós ouvimos bastante, falamos bastante, e também muito controversa, porque há muitas dúvidas e questões sobre o que é coisa do mundo, o que a gente pode amar, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que Deus deixa, o que Deus não deixa, e acaba virando uma confusão sobre um assunto que na verdade a Bíblia é bem clara, nós é que confundimos, né? Primeiramente, nós temos que entender o que é o mundo aqui que João está falando. É um mandamento claro. Ele está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então a lição aqui para nós é que nós não podemos amar o mundo. Não devemos amar o mundo e as coisas do mundo. Agora, o que é este mundo? E quais são essas coisas do mundo que nós, como filhos de Deus, como crentes em Jesus, não podemos amar? Primeiramente, temos que lembrar o contexto da carta e a razão pela qual João escreveu este livro maravilhoso. Lembrem-se, amados, eu tenho repetido a cada semana, a cada domingo, que João nos escreveu esta carta para nos dar a certeza de salvação, a dar esta segurança de salvação para todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Foi para isso que ele escreveu naquela época, para ajudar a igreja que estava sendo atacada por heresias, por mentiras, por doutrinas falsas que estavam tirando a alegria da salvação, trazendo dúvidas da salvação. Então ele diz no capítulo 5, ele escreveu para que quem crê em Cristo tenha certeza que é salvo. Então este é o objetivo principal e estes versículos se encaixam nisso. Ele escreveu para combater estas heresias dos gnósticos, homens inteligentes, mas que eram heréticos, pregavam mentira, estavam negando a salvação pela fé, misturando a fé cristã com o judaísmo, com as filosofias gregas, e aí eles não tinham certeza de salvação, traziam divisão para a igreja, eles amavam o mundo, viviam no pecado, falavam que certas coisas não era pecado, que Deus não se importa com a carne, e aí virava uma confusão tão grande. Então estes versículos estão dentro deste contexto, e João vai mostrar que o salvo de verdade, aquele que realmente crê em Jesus como Salvador, ele não ama o mundo e as coisas do mundo. E que quem é do mundo, ou seja, não é salvo, não ama a Deus. É uma coisa ou outra. O mundo aqui nós temos que entender o que é. Não se trata aqui do planeta Terra, o mundo onde nós vivemos. O planeta ou o universo criado por Deus. Não está falando disso. Não está falando do mundo material, das coisas materiais, daquilo que Deus criou, a natureza, as árvores, os mares, os rios, as praias, os animais, as pessoas. Então o mundo, obviamente, não trata das pessoas, de nós, seres humanos, que somos amados por Deus. Lembre-se que em João 3,16, que é o versículo mais conhecido, nós lemos lá, porque Deus amou o mundo. Então nós sabemos lá que o mundo, ali são as pessoas, somos nós. Então não é isso que João está falando, que a gente não pode amar as pessoas, o próximo, porque o mandamento de Deus é amar ele e amar ao próximo, as pessoas. Então não é o planeta Terra ou o universo criado, não são as pessoas que Deus criou, não são os seres humanos, tá bom? O mundo aqui, a palavra no original e todo o contexto, está falando do sistema que governa este mundo, da maneira de pensar, que administra a nossa terra, a forma, de maneira pecaminosa, perversa e totalmente contrária a Deus, tudo que tem nesse mundo. Então entenda, o mundo aqui que nós não devemos amar é o sistema do mundo, a maneira do mundo pensar, de se dirigir, de se guiar, que é totalmente entregue ao pecado, caído em pecado e contra Deus. Irmãos, o mundo tem muitas coisas boas que Deus criou e que nós criamos.
Tem muita coisa que Deus deixou para a gente desfrutar, para o nosso lazer, para o nosso prazer, para a nossa alegria. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, também criamos outras coisas para o nosso bem, para o nosso prazer, para a nossa satisfação. Então não é nada disso que João está falando aqui. Mas é a forma de usar o mundo que Deus criou. É a forma de viver no mundo que Deus criou, no mundo que Deus nos deu. É a forma de encarar a vida, de administrar os bens, de administrar o mundo, os recursos, o propósito de vida que as pessoas têm, a sociedade como um todo tem. Nós temos que entender, amados, e não há dúvida disso, todo o sistema do mundo é caído, é pecaminoso, é contra Deus. E todas as áreas da sociedade. A área política é totalmente contra Deus. A área religiosa, pode parecer um absurdo, mas é. Toda a religião do mundo é contra Deus. O sistema educacional, a maneira de ensinar e educar é anti-Deus. O entretenimento e o lazer é totalmente contra Deus e quer levar contra Deus. A moda e todas as outras áreas da sociedade, a gente poderia citar muitas aqui. É um sistema corrupto, perverso, ímpio, anti-Deus, anticristo. Tá? A maneira de pensar do mundo, de levar para longe do nosso Senhor, quer levar tudo à destruição, à morte, ao erro. E até boas ou neutras são usadas para esse mal. Então, por exemplo, Deus criou a natureza, é uma coisa boa. E aí as pessoas destroem a natureza ou usam a natureza para justificar o pecado. As praias que Deus criou para mostrar sua glória, para o nosso lazer. As pessoas usam para o mal, para a imoralidade, para o pecado, para aquilo que não presta. Então, o sistema do mundo não é neutro. Tem uma mente por trás, tem uma mente perversa e diabólica por trás, que é do inimigo das nossas almas, o diabo. Ao observar esta passagem que João nos diz para não amar o mundo, nós temos que olhar outros versículos da Bíblia que falam um pouco sobre este mundo. E eu quero citar alguns para vocês. Eu não vou ler todos os versículos, tá? Por causa do tempo. Mas é importante entender o que a Bíblia fala sobre este mundo que nós não podemos amar. Aqui em 1 João mesmo, vira um pouquinho sua Bíblia para frente, para o capítulo 5. 1 João 5,19. E olha só o que o próprio João fala sobre o mundo. 1 João, o mundo inteiro jaz no maligno. João está dizendo que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Né? Pensa numa lápide, num cemitério. Aqui jaz. João está dizendo que o mundo está morto no diabo. Está entregue ao diabo. Morto nos delitos e pecados. O mesmo João, Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 31, João diz que o mundo, esse sistema do mundo, tem o diabo como seu príncipe. Diz que o diabo é o príncipe deste mundo, ou seja, o regente. Ele não é o rei deste mundo, ele não é o dono deste mundo. Deus é o Senhor. Mas por um tempo o diabo está administrando este mundo de forma perversa, pecaminosa e contra Deus. Lembre-se que ele é o inimigo de Deus. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo fala que o mundo não conhece a Deus. Então, o mundo não conhece o Senhor, ou seja, não quer Deus, não conhece de fato, não acredita nele, não tem relacionamento com Deus. Assim é o mundo. Mesmo que fale de Deus, não conhece a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que o Deus deste século é o diabo. É um falso Deus, ele se coloca como Deus. E as pessoas que rejeitam Jesus, que vivem escravas do pecado, elas estão seguindo direto ou indiretamente ao diabo. Algumas acham que não, algumas nem acreditam em Satanás, ou no pecado e no mal, mas negando a Cristo e vivendo entregues ao pecado, estão seguindo ao diabo, que é o Deus deste século, ele que acaba sendo adorado. Em Tiago 4,4, Tiago fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então o mundo é inimigo, está em oposição, está contra Deus. E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1,4, diz que todo este mundo, este século, é dominado por paixões
Tudo que governa esse mundo, toda maneira de pensar e de administrar esse mundo é cheio de paixões corruptas, perversas. Este é o mundo que João está falando. O sistema do mundo, a maneira de viver no mundo, a maneira de pensar, esse sistema caído, perverso e anti-Deus em que nós estamos. E Jesus, em sua oração, em João 17, ele pediu ao Pai não que nos tirasse deste, mas que o Pai nos guardasse do mal. Então, enquanto estamos aqui, nós vamos enfrentar essa maré. Nós vamos estar como se fosse num barco e o mundo pecaminoso é todo o mar ao redor. Nós estamos aqui, mas nós não podemos ser daqui. Nós estamos no mundo, mas não podemos amar o mundo, nem as coisas do mundo. O mundo perverso, o mundo pecaminoso e as coisas erradas que fazem parte deste sistema maligno do mundo, que é contra Deus. João deixa bem claro, irmãos, nós não podemos amar o mundo. Está no versículo 15, uma ordem negativa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E no decorrer destes 3 versículos, 15, 16 e 17, João ele diz por que nós não devemos amar o mundo. Ele dá 3 razões. E a primeira razão pela qual nós não podemos amar o mundo é porque quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama o mundo não ama a Deus. Pode parecer radical, mas é o que João está dizendo. Lembra que ele está contrastando o salvo do perdido, aquele que crê em Deus do que não crê, o que tem a certeza da salvação do que o que não tem. Então, o amor, preciso esclarecer também, que amor é esse? É gostar, é ter afeto, devoção, paixão, interesse, entregar, ficar. Isto é amor. Nós não podemos ter decisão, este sentimento pelo mundo perverso, apenas por Deus. Nós não quem ama o mundo não ama a Deus. Essa paixão e devoção e afeto pelas coisas pecaminosas, João está dizendo que é próprio de quem não crê em Jesus como Salvador. De quem não é salvo, não foi resgatado do mundo, quem ainda pertence ao mundo. É próprio de quem ainda não tem Deus, não conhece a Deus, não foi salvo do pecado, da morte e da condenação eterna. Irmãos, é Deus e não o mundo que deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações, em nossas vidas. A vida do salvo, a vida do cristão, deve ter Jesus Cristo em primeiro lugar, e não o mundo ou as coisas do mundo. Não as coisas pecaminosas e erradas desta sociedade, e nem as coisas boas que há no mundo, que são para o nosso bem, para o nosso benefício, para o nosso prazer. Em primeiro lugar deve estar Deus, Jesus Cristo, tá? Alguns exemplos bem claros de coisas que não são pecaminosas em si, são neutras ou mesmo boas, mas que não podem ocupar o lugar de Deus. Os esportes. Os esportes não são maus em si, não são coisas ruins em si, pecaminosas. São coisas boas. Faz bem para a saúde, traz diversão, traz alegria, né? Une os povos, traz lucro, né? Benefício, assim, dinheiro para as pessoas. Então tem muitas coisas boas envolvendo o esporte. Propósito de vida e tudo mais. Mas tem pessoas que idolatram o esporte, vivem pelo esporte, colocam o esporte acima de Deus, acima da família. Se dedicam, se devotam, amam aquilo mais do que amam a Cristo e as coisas de Deus. Outro exemplo claro é o trabalho. Foi Deus quem criou o trabalho não é fruto do pecado. Nós precisamos trabalhar para sustentar nossas famílias, para ter o nosso alimento, para sermos úteis, mas muitas vezes nós amamos mais o trabalho do que o Deus que nos deu o trabalho e a saúde para trabalhar. O trabalho acaba se tornando um ídolo e toma o lugar da própria família. Aqui neste mundo não tem nada melhor ou mais importante do que a nossa família. Dentro do plano de Deus, aqui na terra, a família é o mais precioso. Mas Deus está acima da família. E nós não podemos tornar nossa família um Deus que nos afaste de Deus e que ocupe o lugar que Ele deveria ter em nosso coração e em nossa vida. Os falsos mestres do tempo lá de João, os gnósticos, eles amavam o mundo, amavam. Eles amavam a filosofia grega, a sabedoria grega, e tudo ali tem a ver com o mundo e a vida no mundo, a glória do mundo, os prazeres do mundo, tanto que eles se entregavam ao pecado
e falava que não tinha problema, que não tinha nenhuma. Deus não se importava com o pecado, podia pecar, podia fazer as coisas erradas. Então João está dizendo: esses homens não são salvos. Esses homens que dizem conhecer a Deus e amar a Deus, eles estão vivendo no pecado, nas trevas, eles amam o mundo e as coisas erradas do mundo. Ele disse: se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus, nosso Salvador, o Filho de Deus, ele disse em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Não tem jeito. Tem as coisas boas no mundo que a gente pode gostar, desfrutar, usar, a ter prazer nelas, mas não amá-las mais do que Deus. E as coisas erradas e pecaminosas deste sistema caído nós não podemos amar. Aquilo que é contra Deus, a palavra, aquilo que é errado. O salvo de verdade por Cristo, aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro, ele vai amar a Deus e não ao mundo. Está perdido nos seus delitos e pecados, ele vai amar o mundo e não a Deus. E eu pergunto: a quem nós amamos? A quem temos amado? Você tem amado a Deus acima de tudo? Ou tem amado o mundo e as coisas do mundo? O que ocupa o primeiro lugar em nosso coração, em nossa vida? Ao que temos nos devotado? Onde está o nosso afeto, nossa paixão, nosso interesse? Se temos amado coisas pecaminosas, se tem sido o seu caso, amado aquilo que não agrada a Deus, arrependa-se. Não ame o que não é de Deus. Ame a Deus. Ame a Cristo. Nós não podemos amar o mundo, o sistema do mundo maligno, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Segunda razão pela qual nós não podemos amar o mundo é porque as coisas deste mundo não vêm de Deus. As coisas pecaminosas e malignas deste mundo não vêm de Deus. Olhem o versículo 16. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. João ele destaca 3 áreas pecaminosas aqui do sistema do mundo, da maneira de viver mundana, e ele deixa claro: isso não vem de Deus. Não procede de Deus, procede do próprio mundo e daquele príncipe do mundo que é o diabo que governa esta sociedade. E ele diz tudo, tudo sem exceção. E até as coisas boas são usadas para o mal neste sentido. Ele fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? Essa palavra difícil, diferente, significa simplesmente desejo descontrolado, desejo maligno. Então a concupiscência da carne é um desejo maligno e descontrolado por aquilo que é da carne, pelos prazeres da carne. E se refere à nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal. É aquilo que a Bíblia diz que é a velha natureza, o velho homem. Aquilo que é dominado pelo pecado, que é contrário a Deus, que é egoísta, que quer satisfazer os seus prazeres a todo custo, independente do que aconteça. É o eu em primeiro lugar, e não Deus ou o próximo. Tudo no mundo é voltado para satisfazer os desejos da carne. Tudo no mundo é voltado para as pessoas se entregarem de forma descontrolada àquilo que tem vontade. E isso é pecado. Isso é errado. Nós não podemos fazer isso, viver desta maneira. Até as coisas boas que Deus criou para o nosso bem, para o nosso prazer, 3 delas em especiais: a comida, o sono e o sexo. São 3 áreas que Deus deixou para o prazer das suas criaturas, para a satisfação. O mundo pega essas coisas e distorce, e transforma em gula, em glutonaria, num apetite desenfreado, num exagero pela comida, transforma o sono em preguiça, numa vida assim sem propósito, e o sexo, que era para o casamento, o mundo transforma em imoralidade, em depravação. E tudo é voltado para isso. As pessoas querem satisfazer seus desejos, a concupiscência da carne. Tudo. Nós, como filhos de Deus, salvos pela graça, resgatados deste mundo de trevas, nós não podemos amar o mundo, porque essa concupiscência da carne.
Agora nós temos o domínio próprio, o Espírito Santo. Nós não devemos satisfazer a nossa vontade em primeiro lugar, mas a de Deus. E mesmo a nossa vontade, aquilo que a gente faz é com controle, com satisfação, com moderação. A concupiscência dos olhos está bem ligada com o primeiro, mas trata mais da questão da visão. É o desejo descontrolado por ter e desfrutar de tudo que se vê, que é atraente aos olhos, que é belo, que é bonito, que chama atenção. E é isso que o mundo usa. A concupiscência dos olhos quer oferecer tudo que é bonito para chamar atenção para a pessoa ver e querer, e aí se entregar ao pecado, sem pensar nas consequências, sem pensar no valor daquilo, sem pensar em Deus ou no próximo ou na eternidade. Foi assim que Eva pecou. Quando ela foi tentada por Satanás, ela olhou aquela fruta e ela foi atraída, ela achou bonita, ela achou aquilo interessante, era agradável aos olhos, e ela desobedeceu a Deus porque ela caiu na tentação do que viu. Foi assim que Acã pecou quando o povo de Israel destruiu Jericó e não podia pecar nada, e ele viu ali uma capa babilônica, algumas moedas, e ele viu, ele gostou, ele se atraiu e ele pegou aquilo para ele, desobedecendo a Deus. Foi assim que Davi pecou quando ele viu Batseba e se sentiu atraído e cometeu adultério. Irmãos, a concupiscência dos olhos é o desejo descontrolado de querer, ter e se satisfazer com tudo que se vê. É isso que a mídia explora. A mídia deste mundo faz isso. Infelizmente o marketing tudo é para atrair as pessoas pelos olhos, para todo mundo querer o que vê. Sua totalidade a mídia trabalha dessa forma, para oferecer o que não presta, o que é pecado. E aí entra pelos olhos, contamina a mente, contamina o coração e leva ao pecado, à dor e à morte. Nós precisamos cuidar muito com nossos olhos, porque aqui convertou a isso em Mateus 18:9. E disse: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, né? Porque é melhor você entrar na vida sem os olhos do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. A ideia é que agora a gente não deve querer tudo o que vê e não deve se atrair por aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, e devemos tirar nossos olhos das coisas erradas que não agradam a Deus. A concupiscência dos olhos que o mundo fala é esse foco na aparência e não no conteúdo. É o foco no exterior e não no interior. Isso trata das coisas materiais, das pessoas, de tudo. É um desejo descontrolado por tudo que se vê, uma ganância, uma insatisfação. O salvo foi liberto disso, mas quem ainda não ama a Deus vive entregue a essas concupiscências da carne e dos olhos. E João acrescenta um terceiro aspecto deste mundo, que é a soberba da vida. Tá aí no final do versículo, ele fala a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. A soberba da vida é o desejo descontrolado por grandeza, por reconhecimento e por sucesso. Trata-se do orgulho que nós temos como seres humanos e o desejo de estar em primeiro lugar, de estar acima dos outros, de ter reconhecimento, a ostentação, de querer impressionar, de querer ser famoso, de ter uma posição acima dos outros, ter o louvor dos outros, e querer se mostrar, querer falar que é superior. Isso é pecado. É a soberba da vida, é algo totalmente mundano. Totalmente mundano. E não tem nada a ver com quem ama a Deus. Tudo na terra, além de querer nos levar à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, quer nos levar também à soberba da vida. Enquanto eu estudava, eu fiquei pensando e eu vejo que isso é o endeusamento do eu, vou usar essa expressão. É quando a gente se coloca no lugar de Deus. A idolatria do ego, a idolatria do homem. E no mundo tem se tirado Deus e colocado o homem no centro, e nós acabamos caindo nesta armadilha. Tudo que há no mundo, meus amados, nós não somos nada. Nós somos pó, somos pecadores, somos fracos. Deus é tudo. Por isso nós não podemos ser soberbos, arrogantes. Isso é pecado. Isso faz parte do sistema do mundo. O diabo caiu por seu orgulho, ele queria ser igual a Deus. E ele tenta constantemente as pessoas a quererem estar no lugar de Deus. E quando a pessoa diz: eu não creio em Deus, eu não preciso de Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Soberba da vida. Ninguém manda em mim.
Isso é o endeusamento do eu. Eu sou melhor, eu posso, eu quero, eu consigo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nós não podemos amar o mundo porque tudo que há no mundo não vem de Deus. E percebem como o inimigo é astuto e esse sistema é maligno? Boas o diabo usa para o mal. Eu citei os esportes. Então é bom praticar um esporte, é divertido, é bom, faz bem para a saúde e por aí vai. E as pessoas querem ser deuses ali. Existe muita ganância. E aí um quer ser melhor que o outro. A briga, a traição, a roubo. Percebe? Uma coisa boa transformada num mau trabalho. Aí a pessoa é corrupta, quer passar por cima dos outros. Esquece da família, sacrifica a sua saúde. Ou a própria família. Eu não vou crer em Jesus porque minha família vai me criticar. Eu não vou seguir a Jesus porque minha família vai falar mal de mim. Eu não vou seguir Jesus porque minha família é de outra religião. Coloca a família como Deus. Preocupa-se com o que os outros vão falar e não com o que Deus pensa sobre nós. Tudo isso é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então nós não podemos amar o mundo, porque as coisas deste mundo não vêm de Deus. Isso não vem de Deus. Vem do próprio mundo, vem do diabo. E João ainda acrescenta no versículo 17, mais uma razão muito do mundo. E ele diz, é porque este mundo passa. Irmãos, nós não podemos amar este mundo, não devemos amar este mundo porque este mundo passa. Olha o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por fim, irmãos, nós não podemos amar o mundo porque ele vai passar, ele vai acabar, ele terá fim. Todo o sistema pecaminoso deste mundo, as suas coisas, suas obras, suas atrações, tudo está num processo de decomposição. Está num processo de destruição, está caminhando para o fim. Tudo aqui é temporário. Tudo vai acabar, tudo vai passar, tudo é transitório. Por mais poderoso que seja alguma coisa neste mundo, por melhor que seja, tudo vai acabar. As pessoas vão morrer. E todo o sistema vai ser destruído um dia. Nós olhamos para o passado e governos do passado, impérios, como o Império Grego, Império Romano, Império Babilônico, e seus grandes imperadores, como Nabucodonosor, Nero, Alexandre o Grande, todos se acabaram. Todos esses impérios desmoronaram. Estes homens morreram. As riquezas acabam. O prazer acaba. Nós vamos envelhecendo, vamos ficando doentes e um dia morrendo. Colocaram o foco das suas vidas no pecado, nos prazeres deste mundo, não vai mais sentir o gosto de uma comida, de uma bebida, né? Estão doentes e quando morre acaba tudo. Os bens que tanto lutamos para conquistar, uma casa, um carro, móveis, são comidos por traças, por capins, são levados por ladrões. A nossa vida aqui é como um sopro, é passageira. Tudo no mundo passa. Tudo vai acabar. João deixa bem claro. Não podemos amar o mundo, porque ele vai passar e seus desejos malignos serão destruídos. O sistema pecaminoso do mundo um dia vai ter fim. Deus seja louvado por isso. Jesus voltará, Jesus reinará. Jesus dará um fim a esse sistema pecaminoso. Ele acabará com o pecado e com o Satanás. E nós não podemos amar este mundo por causa disso, porque ele é passageiro. É ilusório. É temporário. Irmãos, mesmo as coisas boas deste mundo vão passar, vão acabar. Um dia não vai haver mais lazer ou esportes, não vai haver mais trabalho, não vai haver mais a nossa família. Eu já conversei sobre isso com os irmãos em nossa igreja, e eu repito, eu disse no início da mensagem, aqui neste mundo não tem nada melhor que a nossa família. Mas mesmo a nossa família é passageira. Você sabia disso? Quando nós morrermos, acabou a família para nós. Quando Jesus voltar, acabou a família. Isso é uma coisa para este mundo. Então, tanto as coisas boas quanto as pecaminosas um dia vão acabar, vão passar todo o sistema do mundo. Por isso, o amor do nosso coração, a devoção e entrega da nossa vida deve estar em Deus.
no Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, porque Ele é eterno. E as coisas deste mundo são passageiras, são transitórias. O mundo vai acabar, Jesus vai destruir tudo e construir novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. As coisas pecaminosas que as pessoas tanto se apegam hoje, como os prazeres pecaminosos, as festas, as bebidas, a imoralidade, aquilo que acha que é o melhor deste mundo, tudo isso vai acabar. E sabe, esses dias, essa crise do coronavírus nos deu um alerta sobre isso. Quantas festas foram canceladas, né? E as pessoas que dependem disso para ter algum tipo de alegria e felicidade estão frustradas e vazias. Muitas coisas que a gente dependia para ser feliz, muitos dependiam daquilo para ter algum tipo de satisfação, de alegria, de prazer, não podem ter. Isso acaba. Se um pequeno vírus já trouxe tudo isso, imagina for destruído. O mundo passa. O planeta Terra acabará, né? Os prazeres se findarão e até as coisas boas chegarão a um fim. Por isso o nosso coração não pode estar no mundo, nas coisas do mundo, mas em Deus, porque Ele é eterno. Em Jesus, porque Ele é eterno. E João diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A vontade de Deus é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que você creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. A vontade de Deus é salvar o pecador, nos libertar da escravidão do pecado, nos tirar deste mundo. A vontade de Deus é nos dar a vida eterna e a certeza da vida eterna. Para que o nosso coração, a nossa paixão, a nossa devoção esteja naquilo que é eterno. Em Deus, na sua glória e na salvação da nossa alma. Um dia, amados, todos os desejos pelas coisas deste mundo acabarão. E quem se entregou a isso também. Quem amou o mundo mais do que a Deus vai ser condenado ao inferno e a uma eternidade sem Deus, longe de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que é crer em Jesus e receber a salvação que Ele conquistou na cruz, viverá eternamente. Olha como é interessante que aquilo que realmente tem valor é o que é invisível, não é o que a gente vê. Nós não podemos ver a Deus, mas é a Ele que devemos amar. Nós não vemos a nossa alma, a gente vê o nosso corpo, mas o corpo vai ser destruído. A nossa alma é eterna. A preocupação é com a vida eterna e não com a vida passageira aqui nesta terra. O que é eterno é que é de fato importante. O C.S. Lewis, ele disse uma frase assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, as coisas deste mundo que são passageiras não valem nada, nunca vão valer. Isso inclui até as coisas boas que nós gostamos e podemos desfrutar enquanto estamos aqui, sem deixar elas ocuparem o lugar de Deus, também vai acabar. O trabalho, os bens materiais, o entretenimento, o lazer e tantas outras coisas aí, né? Nós temos que focar nossas vidas, nossos corações naquilo que é eterno, na pessoa de Deus, na sua glória, na salvação da nossa alma. E essa vem pela fé em Jesus Cristo. Nós temos que focar os olhos em Jesus e na sua volta, pois Ele vai voltar um dia para nos buscar. Isso é o que vale, isso é o que é real. E a nossa vida aqui vai durar 70, 80 anos no máximo. Nós temos uma eternidade pela frente. Então não podemos amar este mundo que é tão breve, tão passageiro, tão ilusório. Jesus, acima de tudo e acima de todos. Por isso eu digo para vocês que estão me ouvindo, se você ainda não crê em Jesus como dos seus pecados e creia nele agora. Não se apegue às coisas do mundo, não segure as coisas do mundo de maneira que não quer largar. Como dói o coração quando eu vou evangelizar e a pessoa fala assim, não vou aceitar Jesus não porque eu vou ter que largar minha cervejinha. Não vou entregar minha vida a Jesus não, porque senão eu vou ter que parar de fumar, de usar droga. Não vou poder mais ir nas farras lá com meus amigos, não vou poder mais me prostituir. Usam outras palavras, né? Mas eu estou resumindo aqui. Como se essas coisas fossem melhores do que Deus. Mas não, isso é passageiro, isso é ilusório. É isso que João está dizendo. Não ame o mundo. Ame a Deus. Ame a Jesus. Ame as pessoas. Ame ao próximo. Você tem amado o mundo? Temos amado o mundo, as coisas deste mundo?
Entenda, não significa que nós não podemos gostar das coisas boas que tem no mundo e muito menos de desfrutar delas, porque nós vemos outras coisas na Bíblia e Deus deixou o mundo para nós desfrutarmos daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que Deus criou para o nosso bem e para a glória dele. Mas não podemos deixar nada do mundo ocupar o lugar que é de Deus e não podemos amar o mundo pecaminoso, o sistema pecaminoso deste mundo e as coisas erradas que existem neste mundo. Se você tem amado o mundo acima de Deus, o pecado e aquilo que não presta, arrependa-se. Olhe para Cristo, olhe para a cruz e creia nele como seu Salvador. Se você já crê em Jesus como seu Salvador, tome cuidado, talvez você está se prendendo, se enredando com as coisas do mundo, se afastando de Deus e de uma devoção total e completa ao Senhor, porque você tem se apegado demais. Saiba usar das coisas do mundo sem ser usado por elas, sem ser escravizados por elas. Nós não podemos amar o mundo. Se você ainda ama o mundo mais do que a Deus, arrependa-se e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já foi alcançado pela graça de Deus e já é salvo por Cristo, já confiou nele, não ame o mundo. Porque quem ama o mundo não ama a Deus. Porque as coisas deste mundo não vêm de Deus e porque este mundo passa. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que é crer em Jesus, viverão eternamente ao lado do Deus eterno e ao lado do Salvador que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Vamos tomar cuidado, esse mundo nos engana, tem o diabo por trás e nós não podemos amar este mundo, esse sistema. Estamos aqui apenas de passagem, nas terças, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos por um tempo aqui só, vamos desfrutar do que é bom, do que Deus nos deu, sabendo que a passagem aqui é breve e um dia iremos para o nosso verdadeiro e eterno lar, que é o céu. Então não vamos deixar esse mundo afastar de Deus, nos levar ao pecado, nos destruir. Nós estamos aqui para servir a Deus, para amar o Senhor, para pregar o seu evangelho. Não ame o mundo, nem as coisas deste mundo. Ame a Deus, ame a Cristo, creia nele e seja salvo. Um dia Deus vai nos tirar deste mundo, mas enquanto estamos aqui, não vamos deixar este mundo nos prender. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vamos amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos estar encerrando por aqui. Eu desejo mais ricas bênçãos do Senhor sobre todos vocês, que possamos, deixando de lado as coisas do mundo, não amando o mundo, mas amando ao nosso Senhor, a Jesus Cristo, aquele que nos amou e deu a vida por nós. Eu vou encerrar com uma oração, pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ouvir. Ajude-nos a ouvir, a crer no que João deixou escrito para nós, inspirado pelo Senhor. E a não amarmos este mundo, ó Deus, que tenta nos seduzir, nos enganar, nos prender. Tantas pessoas ainda, ó Deus, estão apegadas a este mundo, amando ao pecado, amando este sistema, e têm rejeitado a Jesus. Rogamos por elas para que o Senhor abra os olhos, tire a venda que o diabo pessoas à fé em Jesus e ao arrependimento, para que sejam salvas. E cuide do teu povo, ó Deus, para que não se deixem prender novamente, não voltem, não sejam atraídos por aquilo, ó Deus, que é ilusório e passageiro, que é pecaminoso. Ajude que não amemos este mundo, mas nos ajude para amar ao Senhor de todo o nosso coração e amarmos uns aos outros. Por favor, ó Deus, sejamos úteis enquanto estamos aqui. Livra-nos do mal, como Jesus orou. Abençoe todos que me ouviram nesta noite. Nos dê uma boa noite, uma boa semana. Mais uma vez pedimos que o Senhor dê um fim a esta crise, uma solução a este problema do vírus que vivemos em nosso mundo. Que o Senhor proteja as nossas famílias, nos guarde do mal e nos use como servos teus, fiéis, no meio de toda esta tribulação. Obrigado pelo teu amor e obrigado pela salvação em Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, hoje seria o nosso culto de missões. Todo último domingo do mês nós fazemos o culto de missões aqui em nossa igreja. Na sexta-feira eu coloquei um vídeo no canal Diamantes Eternos falando sobre missões.
Então, se você quiser aprender um pouco sobre missões em tempo de pandemia, vai lá no canal Diamantes Eternos e pode assistir e ouvir esta mensagem. E lembre-se de orar pelos missionários que estão pelo mundo pregando o evangelho, muitos em lugares onde está tendo crise como a China e agora a África, está começando agora o coronavírus por lá, e muitos pelo Brasil, tá bom? Orem pelos missionários e ouça lá a pregação sobre missões. Coloquei na sexta-feira à noite, tá bom? Não vamos amar o mundo, vamos amar a Deus. Ele nos amou e se entregou por nós. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite e continuemos outros e suportando essas dificuldades pela graça e bondade do nosso Deus. Obrigado pela atenção, tenho orado por vocês, tenham uma boa noite, uma boa semana, Deus vos abençoe.